Olá, hoje nós vamos para mais uma aula e vamos conversar um pouco sobre a nossa planta do chá, né? Tão famosa, tão comentada, tão falada, a Camellia sinensis. A camélia, o cultivo da camélia, se nós formos ver ali ainda quando nós falamos do kombucha, tem estudos que falam que 5, 6 mil anos antes de Cristo já se consumia o chá, já se fazia uso do chá. Mas os primeiros registros que fazem o elo da Camellia sinensis com a saúde, dos benefícios para a saúde, datam ali em torno de 2700 antes ainda de Cristo. Já se observou que esse chá trazia benefícios à saúde, né? E iniciou-se o cultivo no Himalaia, né, gente? Na região do Himalaia, se espalhando depois aí pela China, onde houve todo o comércio do chá, né? Como eu imagino, nós aqui no Brasil estudamos o comércio das especiarias, né? Quando vieram da Europa ali, de Portugal, Espanha, como se espalharam pelo mundo. Assim teve também, lógico que bem anterior a isso, o comércio do chá, o chá saindo da China, né? A China, então, atuou ativamente na disseminação da bebida pelo mundo, já que os produtos orientais exerciam grande fascínio na Europa. E exercem ainda hoje, né, gente, o fascínio pela cultura oriental, pela saúde, que a gente observa, que os orientais, né, o cuidado que eles têm com a saúde, com a alimentação, que a gente vê que reverte, né? Reverte aí os sinais de envelhecimento, que a gente observa, a saúde deles. E nós, né, a cultura ocidental já não tem tantos cuidados e nós pagamos também o preço por isso, né? O chá chegou ao Brasil com a colonização, chegou com a família real portuguesa, ali no início do século XIX. E estimulado até por Dom João VI, teve então o início do plantio do chá no Brasil, que foi depois ainda acabou sendo substituído pelo café. O chá, quando eu estudei o chá já há uns anos atrás, o chá teve todo, se nós formos ver ali ainda as plantações que tem ali na região de Registro, né, no Vale do Ribeira, onde se produz o chá aqui no Brasil, ele teve um auge, né? E hoje essas plantações estão sendo resgatadas por filhos, às vezes, dos plantadores, né, dos que iniciaram o cultivo. Porque o chá já teve todo um auge, né, gente, no Brasil, o comércio, a nossa produção nacional já foi muito grande, mas que, infelizmente, com essas políticas de impostos que acabam muitas vezes favorecendo o que vem de fora, os impostos aqui são tão altos, a gente vê que o chá que vem de fora acaba sendo mais barato do que o produzido aqui dentro. Então isso chegou praticamente a acabar com a plantação de chá no Brasil. Uns 20, 30 anos não se cultivava mais o chá e ele tem sido resgatado de alguns anos para cá por filhos e netos, às vezes, né? Eu até vi uma reportagem, eu vou ver se eu encontro, eu coloco para vocês. Eu acho que no outro grupo ainda nós achamos na época dos produtores hoje falando que tinha virado um mato, né? As plantações, outras árvores que cresceram e que resolveram então fazer porque são árvores que vivem ali que até 100 anos, né? Então houve de novo um trabalho para resgatar e começar a cultivar ainda o chá aqui novamente, que infelizmente ainda acaba, né, pela política que nós temos aqui de impostos, tendo um valor ainda bem alto comparado ao que vem, às vezes, de fora, né? O termo chá, a confusão que acontece principalmente no Brasil em relação ao nosso kombucha, é porque o termo chá aqui, eu brinco que nós usamos para qualquer matinho que a gente coloque água quente e vira chá, né? Então nós chamamos tudo de chá. Chá de camomila, chá de erva doce, chá de hortelã, né? E chá verde, chá preto, e isso que acabou gerando toda essa coisa, digamos, de acabar se cultivando o kombucha em outros chás, e essas dúvidas que aparecem. Porque na Europa e nos Estados Unidos, chá, quando se fala chá, né, no Oriente se fala chá, se sabe que é
Camellia sinensis. Aquela planta especificamente, né, que dá origem ao termo chá. Qualquer outra planta que você use se chama infusão, né? Então, se na Europa você diz, você faz uma doação de um scooby e diz, você fermenta ele no chá, a pessoa já sabe que é Camellia sinensis. Ela não tem dúvidas, porque chá é a mesma coisa que aqui nós dizemos café. Você vai fermentar no café. Nós sabemos o que é café, né? Café é daquela planta do café, aquele grão. Então, no restante do mundo, o chá é a planta da Camellia sinensis. Infelizmente, no Brasil, se gerou essa confusão de misturas de chá, porque nós chamamos tudo chá, né? Até o estudo que nós temos ali, um estudo do chamate, se vocês forem ver no início do estudo, ele se refere assim, que o estudo foi feito porque no Brasil tem se fermentado a colônia, a cultura, né, do kombucha, no chamate, ou seja, ele se refere do quão comum tem sido isso feito aqui no Brasil e que em função disso já está sendo levado, né, a gente já vê em alguns sites americanos falando do chamate, de se cultivar no chamate, mas foi uma coisa que o Brasil que está levando, por ter essa confusão e se chamar aqui tudo de chá, né? Mas o termo chá no restante do mundo se refere à planta da Camellia sinensis. Dentro da planta, dentro dos chás, né, feitos com a planta, tem inúmeros. Aqui nós encontramos também alguns, mas tem mais de 200 variedades de chás feitos a partir da Camellia sinensis, dependendo da colheita, dependendo do processo que é feito, do tempo, né, de fermentação. Existem chás que são muito fermentados, que eles ficam parecendo com fumo, aqueles fumo de corda embolorado, né, que gera bolor, que tem fungo. Tem chá que a finalidade dele é dar esse tempo de fermentação para que ali se criem levedos, e são chás às vezes que demoram 2, 3 anos para ficar pronto nesse processo de fermentação. Então existem inúmeros tipos de chás, nem todos daí nesse caso são indicados para nós usarmos no kombucha, né? Porque são chás que já são bem fermentados e dentro dele acaba tendo leveduras e bactérias que daí não seria indicado fazer a nossa fermentação. Mas os chás que nós conhecemos aqui no Brasil, né, que tem o chá preto, verde, tem o chá vermelho, o chá amarelo, o oolong, né, tem o chá branco. Então os chás que nós conhecemos aqui, como o da Camellia sinensis, eles podem sim todos ser usados na nossa fermentação, né? Uma coisa muito importante e bem importante para nós até aqui é saber que não tem só um tipo de Camellia sinensis, não existe só uma planta que dá origem a esse chá. Até 200, 300 anos atrás nós poderíamos dizer que sim, que era só a Camellia sinensis, essa lá da China, que dá um arbusto, ela nem dá uma árvore, né? Ela dá um arbusto, e durante todo esse tempo foi se cultivado só esse tipo, com esse tipo de planta. Mas foi encontrada menos de 200 anos atrás, foi encontrado na Índia, que é a Camellia sinensis assâmica, foi encontrada essa variedade de Camellia sinensis. E hoje, se nós formos procurar, muitas pessoas se referem como o chá da China, o chá verde chinês, ou o chá da Camellia sinensis chinês, e o chá indiano, né? São árvores da mesma família, mas elas são diferentes entre si. Então nós temos a Camellia sinensis, que ela é a planta considerada original, que é esse arbusto, e essa variedade ela cresce em média 3, 4 metros de altura no máximo, apesar que isso na natureza, né? Mas elas são deixadas com menos de 1 metro de altura quando se cultiva, para que seja fácil, né, a extração e a colheita. E essa Camellia sinensis, ela tem as folhas pequenas e lisas, né? Então essa é considerada a planta do chá original. Essa é a planta que vem, esse é 99%, né, do chá da China cultivado na Camellia sinensis. Se nós formos já para a região da Índia,
Aí se cultiva a Camellia sinensis assâmica, que ela dá uma árvore. Ela chega a medir 18 metros, 20 metros de altura. Também é deixada, quando se cultiva comercialmente, um arbusto bem baixinho, né? Mas se você deixar crescer livremente, ela dá uma árvore grande, com folhas grandes, que chegam a medir aí 15, 20 centímetros. São folhas mais duras, mais firmes, mais grossas. E é essa variedade que veio para o Brasil. Aqui nós temos plantações de chá no Paraná, né? Temos ali em registro, eu não sei se tem outras, as que são mais próximas aqui eu acabei pesquisando, mas a variedade que se adaptou mais ao Brasil é a Camellia sinensis assâmica, que ela se adapta melhor ao clima tropical. Então a nossa nacional não é a sinensis, e sim a Camellia sinensis assâmica, que chega para nós também com folhas bem pequenas, né? Porque eles não deixam crescer, elas ficam ali com às vezes 1 metro de altura, menos do que isso às vezes. E fica bonita, parece até um bonsai, né? Porque ela vai ficando, engrossando, os galhos vão engrossando, vão ficando grossos, e porque você sempre vai removendo as folhinhas. Tem plantas ali, que eu estava vendo ali na região de registro, com 40, 50 anos, pequenininhas, porque as folhas estão sendo sempre retiradas. Mas a nossa no Brasil, se vocês forem ver estudos, ainda tem chá verde, estudos sobre o chá verde brasileiro. Por que se refere assim? Porque é a variedade assâmica e não a Camellia sinensis. Existe uma outra variedade também, que é a Camellia sinensis cambódia, que ela não é cultivada comercialmente. Muitas pessoas ainda acreditam que é um híbrido entre uma e outra, né? Mas ela dá uma árvore aí de 4, 5 metros de altura, mas ela não é feita para fins comerciais, né? Os constituintes químicos da Camellia sinensis, nós temos nela o flúor, as catequinas, né, gente, que nós vamos falar sobre ela ainda nesse modo, que tem muitos benefícios para nós. Temos vários ácidos, beta-caroteno, o complexo de vitamina B tá nela. Isso nós vamos estudar ainda depois, né, com mais detalhes. Mas tem tanino, tem minerais, tem cafeína, ou seja, nós temos a planta, ela é riquíssima, ela tem muitos benefícios, e são esses benefícios que passam depois para o kombucha, que são até potencializados para o nosso kombucha, né? Mas a planta do chá em si, o chá verde principalmente, ele já tem muitos estudos científicos associando eles têm muito benefício já para a saúde, tem muitos estudos já, ligando ele como antitumoral, como ele acelera o metabolismo, então auxiliar no emagrecimento. Então ele tem assim, ele é usado, fortalece o coração, regenera a pele, rins. Então nós temos assim inúmeros estudos científicos, principalmente do chá verde, né? Associando já a uma melhora da saúde, né, gente? Tem, lógico, pessoas que têm contraindicação, aí em virtude da cafeína, que não pode consumir a cafeína. Aí a gente já iria então mais para o chá branco, né, que tem um teor menor de cafeína. Mas o chá verde e o chá preto, principalmente, que tem muito estudo científico, ele já tem muitos benefícios para a saúde. Então esses benefícios já passam para o nosso kombucha, né? Não é à toa que o nosso kombucha tem tantas propriedades, porque a planta do chá tem muitas propriedades. Então essas propriedades se mantêm e muitas vezes são potencializadas ainda, né? Elas são potencializadas dentro da nossa bebida pelas nossas bactérias e leveduras, que têm material para trabalhar, para transformar e para acrescentar a partir da Camellia sinensis. O processo do feitio do chá também, ele é diferente, né? De um para o outro, e muito em virtude da oxidação. Eu coloquei ali um texto falando a oxidação nada mais é do que acontece no processo de secagem, né, da planta, que pode ser natural, ele pode ser também forçado, né, pode ser controlado, digamos, ele pode ser acelerado ou atrasado, dependendo de que tipo de chá você quer fazer.
Então, naturalmente, ele acontece ali quando você colhe a planta, quando você colhe a folha. E dependendo do chá que não se tem intenção que aconteça, como é o chá branco, rapidamente ele já é levado ali para o vapor para impedir essa oxidação, né? Então tem chás que eles querem que oxide mais, que é o preto, já acontece isso, né? Que querem um processo de oxidação maior, e outros que já a intenção é que não oxide. E isso vai fazer toda a diferença no resultado final daquilo que cada variedade de chá vai conter, né? E por isso nós podemos sim fazer uma escolha mais adequada daquilo que nós queremos beber, porque se for depois estudar a fundo, né, gente, as propriedades do chá branco, por exemplo, que é o menos oxidado, com o chá preto, que é o mais oxidado, ele tem muita diferença. Ele tem diferença ali, tem às vezes nutrientes que se perdem em um e se ganham em outro, né? Nesse processo de oxidação. Então, a oxidação ela pode ser espontânea, né? Acontece ali livremente. Eu coloquei também algumas imagens de quando se deixa o chá secar, né? Ali na China se deixa naturalmente secar ao sol. Ela pode ser controlada, né? Deixa ali, eu vou deixar mais durante determinado tempo. Mas ela pode ser uma oxidação forçada. Aqui no Brasil eu vejo muito, eles usam muito maquinário, estufa também, então onde você, através de estufas, você força esse processo com mais rapidez, essa secagem, né? E os chás que passam por uma oxidação natural, digamos assim, seria mais o branco e o oolong. Eles passam por uma leve, mas assim natural, né? E depois tem chás ainda que são impedidos, o amarelo e o verde são impedidos de oxidar, não se tem a intenção que ele perca, digamos assim, esses nutrientes. E daí sim se leva para vaporização, né? Para que ele não oxide. E depois da vaporização é que é feita a secagem. Então, cada chá é feito por um processo diferente, que vai dar um resultado final diferente também depois para nós, para a planta. São detalhes, né, gente? Não são diferenças tão gritantes, digamos assim, entre um e outro. Não existe, quando se fala em propriedades, eu vejo ali mais a diferença maior em si no nosso kombucha seria na cafeína, né? A cafeína, para quem não pode consumir, para quem não tem indicação, seria melhor usar o chá branco. Vai produzir menos gás, né? Mas o chá branco, o teor de cafeína é bem menor do que um chá preto, por exemplo. Mas as outras propriedades, eles diferem, a porcentagem é pouca, não é algo assim tão... Para o nosso consumo, para o nosso kombucha, eu estou falando para o resultado final do nosso kombucha, não é uma diferença tão gritante que nós vamos ter em propriedades, se falando em fermentação, digamos, com o chá, do complexo de vitamina B ou da vitamina C, né? Então isso não vai ser tão diferente, né? Eu creio que o chá verde ainda, pelos estudos que tem isolados daí do chá, o chá verde é aquele que acaba tendo mais propriedades como planta, justamente porque com a vaporização, como ele é impedido essa oxidação, ele não perde, né? É o mínimo ali de perda de nutrientes. E então o chá verde, eu acredito, eu falando, né, gente, aí não tirei tempo ainda para fazer uma comparação a fundo, mas se a gente for ver pela planta, eu acredito que o chá verde é o que mantém para nós, no kombucha pronto, as maiores propriedades, né? Já o chá preto, tem estudos que dizem que ele é melhor para o kombucha, que ele fortalece o kombucha, mas o chá preto já perde um pouco nessa secagem, nessa oxidação, ele já perde um pouco das propriedades da planta. Mas não é nada assim que seja tão relevante para nós. O bom é, às vezes, variar, fazer um chá, fazer outro chá, ter essa troca e não manter um só, ou fazer um blend, né? Dentro dos chás da Camellia sinensis, nós podemos sempre misturar, né? Não precisamos usar um tipo de chá, dá para misturar. Eu costumo misturar o branco com o verde. Teve uma época que eu fiz muitos anos, eu usei só o preto, ele fica um kombucha mais robusto, né?
mais forte, mais amargo. Mas agora depois durante muitos anos só o verde, e do ano passado para cá eu tenho misturado o verde com o branco. Para fazer só o branco, o ideal, porque o branco teoricamente, eles são folhas bem mais jovens que são colhidas, né? Folhas pequenininhas que não passaram, não chegaram a crescer tanto na planta, digamos assim. Então ele não tem tantas propriedades às vezes como o chá verde ou o chá preto, e acaba faltando nutrientes para o Scooby. Então, mas isso a gente pode resolver deixando os Scoobies no hotel e fazendo rodízio, né? Você faz um lote de chá branco e pega um Scooby no hotel. No próximo lote você leva aquele Scooby para o hotel e retira outro, né? No hotel também é interessante às vezes deixar um chá um pouco mais forte, fazer uma receita com umas 10 gramas de chá, misturar o verde com o preto, alguma coisa assim, para deixar eles bem fortes. E quem optar por fazer só no branco, é interessante fazer esse rodízio, porque dizem, né, que falta, que acaba enfraquecendo o Scooby, e a gente consegue sim observar. Eu fiz ano passado, até eu fiz umas fotos e coloquei no grupo, eu fiz um lote, no mesmo dia eu fiz chá verde, chá vermelho e chá branco, e acompanhei o crescimento dos Scoobies. O chá vermelho, ele ficou muito, muito, muito diferente, ficou uma película fina e muito grossa, parecia uma cera. Foi bem interessante a diferença que deu fazendo no chá vermelho, né? Então a gente consegue às vezes observar essas alterações que acontecem na nossa bebida. Outra vez eu comprei um chá branco. Eu fui numa loja e pedi chá verde e chá branco. E também fui fazer a experiência, e o chá branco ficou naquela época um Scooby bem, bem diferente. Também tenho fotos, eu vou ver se acho, também tenho fotos desse, que ele ficou uma borracha naquele chá branco muito diferente, um lado bem liso e outro lado bem áspero. Eu nunca tinha visto, né, o Scooby se formar daquela maneira. E daí, por distração, um dia eu fui arrumar os meus chás, eu fui ver que o chá branco que eu tinha trazido, a moça tinha me vendido enganado, e era o chá branco da Amora Branca, né? E não da Camellia sinensis. Então, e daí ali no dia eu acabei abrindo e fazendo, e como estava tudo picadinho, eu não notei diferença no feitio, digamos assim, mas como ficou diferente o Scooby, ele ficou uma coisa assim bem dura, bem firme, fermentado e fino, né? Mas ele ficou fino e firme, não ficou uma película. Fermentado no chá de Amora Branca. Então a gente já vê que alguma coisa ali aconteceu, né, gente? Mas os chás que nós usamos aqui, é bom, né? Eu tentei achar um estudo com diferentes propriedades do nosso chá aqui da sinensis assâmica, comparando com a Camellia sinensis da China. Eu não achei, eu achei só um. Também não sei se tem aquilo que eu queria, digamos assim, mas é um estudo ainda que não está disponível, que está fechado, que não, né, só tem um pedaço. Eu vou continuar procurando, porque conversando até com uma distribuição de chás em São Paulo, o vendedor me disse que a Camellia sinensis tem muito mais propriedades do que a nossa, que é cultivada aqui, do que a assâmica, né? Então foi uma coisa que me interessou e eu quero ver se consigo. Ele ficou de me mandar até por e-mail, ainda ele respondeu para mim que ele não conseguiu ainda aquilo, né, que eu preciso, que eu solicitei, mas ele vai falar com a nutricionista da empresa para ver se ela consegue a diferença das propriedades, até para que a gente tenha noção e possa então optar, porque os estudos que nós temos são feitos a partir da Camellia sinensis, né, a Camellia sinensis da China. E às vezes nós estamos aqui consumindo o nosso e pode ser que tenha, né, a diferença de propriedades é algo que eu me interessei em saber, para que a gente tenha essa comparação e então decida, vamos comprar, né, optar por usar o nacional ou o importado, porque são plantas que vêm da mesma família, mas que elas têm diferença entre elas, né? Por agora é isso. Nós vamos fazer uma segunda parte da Camellia sinensis falando das variedades dos chás, tá bem?